Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática e hoje nós vamos para mais um vídeo no canal e hoje nós vamos conhecer a segunda ferramenta que a Tecipa enviou para a gente. Desta vez é a parafusadeira e furadeira de impacto também da Tecipa com a bateria de 21 volts com 2 ampere. Será que ela vai repetir o bom desempenho que a chave de impacto teve? É isso que a gente vai ver agora. Bem, aqui está a furadeira e parafusadeira da Tecipa, com sua linda caixa verde-limão, que realmente esta cor é um destaque visual. Somente a maleta é um pouquinho menor do que a da chave de impacto. Eu vou colocar a medida aqui na tela para vocês, mas o entregador do Mercado Livre entregou ela exatamente como está aqui, isso eu faço questão de mostrar para vocês, mas vamos abrir aqui agora para ver o que a gente tem, ou seja, o que a gente encontra aqui dentro. A maleta muito bonita também, com o mesmo material da maleta de chave de impacto. Vocês podem ver que também ela tem a dobradiça aqui, só que agora com um sistema diferente, é um sistema de dobradiça aqui que tem um prendimento contínuo. Vocês podem ver aqui que ela tem um prendimento contínuo. Ela tem uma espécie de pino amarelo aqui em todo o tamanho aqui dos fechos, né? Em todo o comprimento da parte de trás da maleta. Importante observar também que ela não tem aquelas travas para você acoplar uma ferramenta, né? Ou seja, uma caixa nas outras para poder fazer um empilhamento seguro dela, não tem esse tipo de encaixe aqui. Temos aqui dois fechos parecidos com o fecho também da outra maleta, da chave de impacto, mas não deixa de ser um fecho também que cumpre bem o seu propósito, mas também não é nada demais, é um fecho simples. Mas também vale destacar que a alça também não é aquela alça móvel, tá? É uma alça fixa, mas isso não influi em nada, não altera em nada, até porque você não vai ficar desfilando por aí com a sua ferramenta, né? Vamos abrir aqui agora. Esse conjunto de bits que é preso através dessa borracha, uma borracha flexível, ó. Tá até faltando um bit aqui. Ah, ele tá bem aqui, ó. Bem, nesse bit aqui a gente tem a chave de fenda 4, 5 e 6, né, nesses bits. Pose Drive 1 e Pose Drive 2. A Philips PH1, PH2. E também a Torx T15 e a T20. E também um bit quadrado aqui. Acho que tudo indica é um bit hexagonal. Temos aqui também um manual genérico, que na verdade é um panfleto, é um folder com a apresentação das ferramentas da Tecipa, não é um manual de instruções para o uso da própria ferramenta. Temos aqui também um carregador simples. Esse aqui é um carregador bivolt. Ele tem aqui informação de saída de 21 volts e também com a corrente de 2 ampere. Eu acredito que a corrente deve chegar no máximo a 500, 600 mA. Carregador bem levinho, carregador genérico, com um tipo de conector aqui padrão. Temos a bateria com a informação de 21 volts e 2 ampere hora. É uma bateria tipo Makita, ou seja, um encaixe tipo Makita, que você vai poder aproveitar em outras ferramentas que também usam esse padrão. E aqui a gente tem a própria ferramenta, que é a furadeira e parafusadeira da Tecipa. Já vou dar uma olhadinha nos detalhes aqui. Já dá para a gente perceber de cara que ela segue o padrão de acabamento também da chave de impacto, que é muito bom, por sinal. Temos aqui o mandril metálico, com uma bucha aqui de prendimento.
Temos aqui 3 opções de trabalho. A primeira é a parafusadeira, é a única opção onde você tem o acionamento da embreagem, ou seja, você pode escolher o torque que você quer no aparafusamento, ele chegando no torque, a embreagem é acionada. Nas outras opções, a gente não tem o uso da embreagem, mas sim o uso com torque direto, como por exemplo aqui na opção de furadeira e na opção de furadeira com impacto. Essa aqui veio com a etiqueta bem colada, bem, quase bem colada, porque aqui no finalzinho está querendo descolar. Tecepo, dá um capricho aí nas colas dessas etiquetas, hein, que a da chave de impacto estava bem descolada, essa aqui também está um pouquinho descolada, mas está um pouco melhor do que a primeira. Bem, temos algumas informações aqui, como o mandril, que ele suporta trocas de até 10 milímetros, ou seja, 3/8. Em baixa rotação, ela chega a 800 RPM, e na alta rotação, ela chega em até 1850 RPM. E tem um torque máximo de 65 Nm. Verificando aqui o botão de sentido horário e anti-horário, seria interessante a Tecepo colocar uma setinha informando quando uma setinha para trás, né, informando quando é um sentido anti-horário, e uma setinha para frente indicando quando é no sentido horário. Aqui a gente tem o LED de iluminação. Podemos ver aqui também que ela tem a impressão em alto relevo, né, escrito Tecepo. É uma ferramenta muito bonita também, um ótimo acabamento. Vocês podem ver aqui que tem um encaixe tipo Makita, conforme nós vimos na bateria. E tem seus detalhes realmente muito bonitos. Tem uma informação aqui que ela tem o motor brushless. A seleção de torque aqui é precisa e bem macia. E vamos conectar a bateria aqui agora. Ok, um pouquinho duro, mas tá ok. Parece ser forte, hein? Ela tem um barulho quando você solta o botão. Não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Mas é normal. Ela tem informação que tem 24 níveis de torque. Vamos conferir se é isso mesmo na prática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na verdade, ela tem 20 níveis e não 24. Ela tem um botão de velocidade 1 e 2 aqui, ó, está no 2. Mudando para o 1. 2. Vamos dar uma verificada agora na sensibilidade do gatilho. Isso na velocidade 2, agora vamos colocar na 1 aqui. Já vamos falar dos acessórios, mas antes deixa eu mostrar para vocês que eu já ia esquecendo. O display aqui já tem as informações em inglês. Electric Quantity Display, a informação da carga da bateria, e não tem nenhum botão, tá? Todo o controle é feito manualmente pelos botões aqui de cima. Agora sim, nós temos aqui
esse conjunto de bits, que já falamos dele no início do vídeo. Temos aqui um prolongador flexível. A gente tem aqui 4 brocas de aço rápido e 4 brocas para madeira. Também um prolongador de bit. Esse prolongador aqui você pode utilizar como, por exemplo, um bit aqui, vou pegar um bit Phillips. Você fazer o uso aqui, claro, você não vai colocar isso aqui diretamente na parafusadeira, você vai precisar desse prolongador, que não deixa de ser um adaptador. E temos aqui também um conjunto de soquetes. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Rapaz, tá duro, hein? Meu amigo. Ufa, consegui. Pode ver que tem um jogo de soquetes aqui. Número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Bem, temos isso de acessório, não temos mais nada. Vamos verificar o peso agora da ferramenta e da bateria. A bateria pesa 359 gramas. E a parafusadeira, 862 gramas. As duas juntas, 1.219 gramas. Vamos fazer um teste básico aqui do carregador e da bateria, mas futuramente teremos equipamentos para fazer um teste mais profundos aqui em todos os nossos equipamentos. Primeiramente eu vou ligar aqui o carregador e a gente vai verificar aqui o fornecimento de energia no momento aqui. A gente tem 22,2 volts e na bateria temos aqui 19,5 volts. Bem, a ferramenta tem saído muito bem até agora, verificando os seus detalhes. Ela tem uma ótima empunhadura. Esse acabamento aqui é de borracha, o restante do acabamento verde é em plástico. Realmente tem um acabamento refinado. Mais uma vez, essa combinação de verde-limão com preto é um destaque muito bonito para a ferramenta. Mas agora a gente vai verificar como ela vai se sair na prática. Bora lá! O primeiro teste que eu vou fazer vai ser o parafusamento neste caibro, e eu tenho posicionado aqui 20 parafusos posicionados aqui, ele é o 4x45, e vamos ver como é que vai ser o desempenho aqui no modo parafusadeira, né? E nós vamos acionar aqui os torques conforme a necessidade, ou seja, eu vou tentar fazer um nível por parafuso. Vamos lá. Lembrando, estou usando o bit e o adaptador que veio no conjunto da parafusadeira. Vou começar aqui na velocidade 2 e nível 1. Nível 2. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Seis. Sete. Oito.
9. Quebrou o parafuso aqui no 9. 10. Bem, chegamos no limite aqui do parafuso. O caibro ele é de média densidade para alta, então mesmo com um parafuso fino, ele já não consegue, né, descer, ou seja, não consegue adentrar dentro da madeira mais do que isso aqui. Vou tentar um pouquinho mais devagar, né, vou utilizar o gatilho aqui bem sensível e vamos ver se a gente consegue fazer o 11º parafuso aqui. 11. Realmente chegamos no limite do parafuso. Eu vou tirar esse caibro aqui, que me parece ser muito maciço, e vou utilizar essa ripa aqui, que me parece ser uma madeira mais macia. Já removi os parafusos aqui restantes, e vamos ver como é que vai se sair esse teste aqui, né, o restante dos parafusos nessa ripa. Vamos continuar aqui pelo 12º parafuso. Décimo terceiro. Décimo quarto. Quebrou, hein, mas desceu até o final. Vou tentar mais uma vez aqui, vou continuar no 14º. O 14º já fincou na madeira completamente. Então já dá pra gente parar por aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa broca chata de 3/4 e vamos fazer um furo aqui, pelo menos 2 furos aqui nessa madeira. E só para confirmar, estamos aqui na função de perfuração. Estamos na velocidade 1. Vou passar aqui para a velocidade 2, que tem mais rotação, mas menos força, e vamos ver como é que vai ser o furo aqui agora. Ok. Só para constar, esta madeira tem em média 21 milímetros, quase 22. Só para comunicar a vocês, não tem nenhum tipo de estalo, tá? Você aperta, sente que está bem firme, ela já está pronta para uso. Vamos testar agora com essa broca chata de 1 polegada. Vou utilizar aqui a velocidade 2, que tem a maior velocidade com menos torque. Mais um furo aqui em cima.
Vou utilizar uma broca de aço rápido que veio no kit e agora a gente vai perfurar o metal. Tive que usar, pelo menos aqui, tive que improvisar uma ponta de parafuso, que você realmente tirar essas brocas com a mão aqui é difícil. Bem, temos aqui 3,5 milímetros de espessura desse metal. Vamos utilizar a broca que veio no kit e vamos tentar fazer essa perfuração. Para esse trabalho, vamos continuar no modo de perfuração. Vou começar na velocidade 2, se tiver muita dificuldade eu mudo para 1. Não está fazendo nem cócegas, hein? Parece que ela já é meio cega. Vou trocar essa broca aqui. Vou colocar essa broca aqui. Essa broca aqui veio no kit de outra ferramenta já há muitos anos que eu tenho, mas quase não usei. Vamos tentar com essa daqui. Vou continuar na velocidade 1. Bem, furou. Dá para ver aqui tranquilamente. Mas já fiquem cientes, se vocês precisarem de um trabalho como esse, uma perfuração em metal, principalmente dessa espessura para mais, você vai precisar de uma boa broca. Agora nós vamos fazer uma perfuração nesse bloco de cimento, é um bloco de cimento de calçada. Ele não é tão maciço quanto um concreto, mas também ele não é menos maciço do que, por exemplo, uma parede de alvenaria, uma parede que tem emboço e tijolo. Eu vou utilizar aqui essa broca número 6. Essa aqui é uma broca, não sei se vai dar para a gente ver. Essa aqui é uma broca da Tramontina de Vidia. E vamos utilizar aqui a velocidade 2. E aqui, na seleção, vamos colocar em perfuração com impacto. Pessoal, furou tranquilo, hein? Furou tranquilo esse bloco de cimento maciço, pesado, tá? Quando o acessório é bom, ele complementa realmente a ferramenta. Já deu para ver que essa furadeira e parafusadeira realmente tem uma qualidade muito boa pelo seu preço, só que para você ter um desempenho bom no seu trabalho também, claro, você vai ter que ter acessórios de qualidade. Bem, pessoal, já tivemos uma boa ideia do que se esperar desta furadeira e parafusadeira da Tecepo. Vou falar primeiramente aqui dos acessórios. Os acessórios que nós vimos no vídeo realmente são de baixa qualidade, são acessórios básicos, principalmente se falando ali da broca de metal, ela não conseguiu nem fazer o início da perfuração. Então realmente, se você quiser fazer uma perfuração em metal ou uma boa perfuração em um concreto, ou um bloco de cimento,
ou em uma alvenaria, numa parede com um bolso e também com tijolo, aconselho a você ter uma broca de boa qualidade. Nos testes que nós fizemos ali de perfuração com parafusos na madeira, deu para a gente ter um controle, né, na verdade, o conhecimento dos níveis de torque da parafusadeira, só que o caibro que eu estava utilizando é de uma madeira bem dura, né, uma madeira maciça. Então, com a perfuração realmente de parafusos sem um pré-furo, fica muito difícil você ter um controle, né, ou seja, você conseguir exibir os níveis de torque da parafusadeira. O ideal seria você ter ali um caibro de pinos, né, da madeira pinos, aí sim a gente teria uma boa noção do que se esperar dos controles de torque dessa parafusadeira. Eu prometo que vou trazer esse tipo de madeira até para a gente ter uma noção mais precisa do quanto torque as parafusadeiras que vamos testar aqui no canal podem entregar. Fizemos o teste também com a broca chata na madeira. Em alguns momentos eu sentia que a parafusadeira tinha uma oscilação, né? Ela começava a tremer, mas realmente é da broca, tá? As brocas têm algumas brocas empenadas ali, o mandril está bem alinhado, não está empenado, é o que deu para perceber e eu também verifiquei depois. E a perfuração no bloco de cimento foi espetacular, utilizei uma broca da Tramontina de 6 mm, uma broca de vidia realmente de qualidade, e ela furou sem problema, né, com bastante força, o bloco de cimento, ou seja, dá para você furar a parede tranquilo também. Claro, não é uma ferramenta para você adquirir para ficar trabalhando furando parede, furando concreto. Claro, ela não foi feita para isso, mas se você quiser fazer um furo ou outro de vez em quando, não vai ter problema nenhuma com essa parafusadeira. Eu vou deixar o link desta ferramenta nos comentários e também na descrição. Se vocês quiserem comprar esta ferramenta, compre pelo meu link, clique no meu link que vocês vão ser direcionados rapidamente para o site do Mercado Livre, né, ou o aplicativo, se você estiver usando o celular, e vocês vão adquirir a ferramenta e também, ao mesmo tempo, ajudar o nosso canal. Bem, espero que tenha ajudado você a decidir se a sua próxima ferramenta de baixo custo vai ser uma parafusadeira desta da Tecepo. Quero agradecer também a Tecepo por ter enviado esta ferramenta junto com a chave de impacto e aproveitar e pedir a você para deixar aquele seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para você não perder mais nenhuma novidade aqui com a gente. Bem, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.